Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu espero que bem. Se não estão bem, e se não assistiram ao vídeo de ontem, recomendo que façam isso antes mesmo deste aqui. Por quê? Porque aqui no canal entrevistamos Sandri, volante titular do Santos, que pode ser meia. Ele explica melhor sobre as dicas de Ariel Holland, como ele tem se sentido mais à vontade também jogando adiantado nessa entrevista. Sim, eu e ele batemos um papo, 10 minutinhos, coisa rápida, mas com muita coisa boa, vale a pena assistir. Fica a dica. Muito bem. Inclusive, aparentemente eu tinha autorização para falar isso pela conversa pós-gravação, mas o pai do Sandri me assiste, então um abraço ao pai do Sandri, valeu por me acompanhar. Vamos lá então, notícias desta sexta-feira, algumas muito interessantes. A primeira não tem muito a ver com o Santos, mas eu vou comentar mesmo assim, pois estou afim. Globoesporte.com, Grêmio rescinde com Vanderlei e divulga a lista do Campeonato Gaúcho sem David Braz e Vitor Ferraz. Vamos lá. A gente, é aquela velha história, mas é preciso repetir. A gente é muito chato, eu mesmo e outras pessoas que criam conteúdo, outros jornalistas, enfim, quando critica algum jogador que a torcida gosta. Mas eu juro por tudo, pelo menos no meu caso, aí eu só posso falar por mim, que é buscando não a razão, muito menos ser dono da verdade, mas buscando ser justo, analisar dentro dos motivos que os jogadores apresentam em campo. Quando em 2000 enfim, em alguns casos 19, no caso do Ferraz e do Vanderlei, do Braz antes mesmo, eu falava que estava tudo bem eles irem embora, cada um num nível, né? O Vanderlei para mim superior aos outros dois, mas estava tudo bem. É porque dentro de campo estava tudo bem, e às vezes com o calor do momento e com carinho por certos jogadores, a gente pode não perceber isso na hora, mas o tempo vai passando e o trabalho deles em outros clubes vão provar isso. Tá aí. O Vanderlei, né, virou, acima de tudo, a tradição. Todo gol levantar a mãozinha. O Ferraz foi uma avenida lá no Grêmio, na lateral direita. E o Braz, bom, a gente não precisa nem analisar todas as partidas do Braz no Grêmio. É só lembrar de Santos e Grêmio. 4-1 na Libertadores e o que ele fez. O tempo nos dá razão quando a gente é chato e parece estar errado. Não vai dar razão sempre, mas quando nos dá, é até prazeroso. Sou assim muito fã do Vanderlei pelo que ele fez no Santos. E até tem um vídeo aqui no canal que se chama O Adeus do Ídolo quando ele foi embora. Porque pra mim é um ídolo pessoal. Do clube, cada um tem o seu. Jogou muito aqui, mas não dava mais. Talvez o substituto não fosse o Everson, né? Inclusive o Grêmio parece que está atrás do Everson, mas isso aí é problema deles. O substituto deveria ser o João Paulo, como acabou sendo no futuro. Mas já tinha esgotado a cota dele aqui, né? Ele não ia mais render. Ferraz e Braz são fracos mesmo. No momento, o Ferraz teve uma boa fase lá em 2015, assim. O Braz é fraco mesmo. E tá aí, o Grêmio descobriu isso, né? E agora dispensou. Acho que o Braz vai pro Fluminense. Eu já falei com o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que assim que fechar ele pode me chamar para analisar o Braz lá no Fluminense. E eu não sei o futuro do Ferraz, enfim. Vamos esperar. Mas assim, é aquela notícia que mostra que quando eles saíram do Santos e muita gente se revoltou, estavam errados. Já tinha dado, né, o tempo deles aqui, como deu rapidamente no Grêmio, um ano depois, e já estão fora. Pois bem, vamos voltar agora o foco ao Santos, antes da notícia do título, que, né, envolve um zagueiro dos ex-Santos agora. Vamos falar de um que no momento é do Santos e tem uma tendência aparentemente de sair. O site NE95, né, que é lá voltar ao público do Nordeste, ou aí do Nordeste, espero que tenham muitos nordestinos me assistindo. Por favor, se você é nordestino e me assiste, fala o seu estado, fala de onde você está vendo. Eu sei que tem pessoal de Natal, João Pessoa, se não me engano, Campina Grande. Sempre legal, né, rodar o Brasil aí. Tem muito de Manaus, eu sei que Manaus é norte, estou falando. O pessoal de Manaus sempre se manifesta, no Nordeste nem tanto. Contem aí pra mim se estão assistindo no Nordeste, que é sempre legal. Minha família é da Bahia, por exemplo. E ele fala do Wagner Leonardo, né? O Diário do Peixe, eu leio no Diário, apurou depois do NE 95. 95 não, 45, NE 45, desculpa, da notícia, de que Wagner Leonardo está muito perto de ser emprestado ao Náutico. O que, pensando nele em si, me parece uma opção interessante, porque, segundo a apuração do Diário, ele pediu para o Ariel Holland para jogar mesmo de zagueiro e não de lateral, que é onde ele tem sido utilizado desde a era Cuca, já, né, como um reserva do Felipe Jonathan. Mas na zaga, na esquerda, que é onde ele joga, ele tem a concorrência não só do Luan, mas do Alex
e do Sabino, né? O Sabino tá lá em Atibaia treinando com o clube, apesar de todas as possibilidades de sair ou não, mais pela questão salarial do que pelo jogo, mas enfim. E o Wagner, até por ter sido testado mais de lateral esquerdo, não foi testado na direita. A gente não sabe se ele tem condição de jogar pela direita. Porque, claro, eu defendo que o jogador tem que ser treinado, mas às vezes o cara não se encaixa. Eu não sei o caso do Wagner. Então talvez seja interessante, mas mais interessante do que para o jogador, que no Náutico teria mais espaço fatalmente, ele tem contrato até 2024 com o Santos, né? Dá tempo de voltar e ter 3 anos para atuar no Santos sob o contrato atual. Ele tem só 21 anos. Mas mais interessante é que, segundo a apuração do Diário também, 70% do salário seria pago pelo Náutico. Eu nem sei qual é o salário do Wagner, não deve ser dos mais altos, ele acabou de subir da base. Mas qualquer coisa que o Santos consiga economizar é interessante. Então, assim, eu vou aqui defender o empréstimo. Acho que para o Wagner é uma boa ele jogar mais no Náutico, que é um time que tem competição nacional, enfim, não é que o pernambucano também é forte. Então, assim, acho uma boa. Vamos esperar a confirmação, mas minha análise inicial é que é uma boa para todo mundo. Eu gosto do Wagner, vocês sabem disso, já falei várias vezes aqui. Se ficar por mim, tá tudo bem. Eu gosto dele. Mas se lá ele vai ser titular e tem mais espaço, é interessante para que pegue mais experiência e volte com um bom tempo de contrato ainda. Antes de falar do outro zagueiro, que é o tema principal desse vídeo, vamos falar de um atacante, porque a Gazeta Esportiva deu a seguinte notícia na manhã desta sexta. Após estudo do São Lourenço, o Roland deve escalar Lucas Braga, né, no ataque contra o São Lourenço na próxima terça, fora de casa, e tirando o Ângelo do time. A saída do Ângelo até era uma tendência, né, porque o Marinho vai jogar. Então a gente teria de ver se ele já está pronto para jogar mais como meia, um cara que entrando na área, apoiando o Marinho. Acho que o Roland pensa que não para esse jogo e vai continuar treinando isso, normal. Mas aí teria o lado oposto, né? Porque o Soteldo dificilmente vai jogar de titular, porque não está treinando com o elenco. Chegou agora, vai começar, então talvez não seja titular. Pode ser que seja, eu não descarto isso, pode ser que seja, vamos esperar. Mas se o Soteldo não estiver bem fisicamente para ser titular, não tiver de entrar no segundo tempo, o Lucas Braga é um cara mais de correria, com mais físico, talvez seja interessante nessa briga com jogadores experientes do São Lourenço, uma zaga mais parruda, né, e tal. A gente vai fazer uma análise pré-jogo aqui, claro, o Caio Nascimento será convidado, espero que ele tope, né, porque ele fez todas as análises de time gringo na Libertadores e o Santos passou por todos, né, a gente só caiu na final, vocês sabem para quem, não era um gringo. Então, vamos analisar. Mas é uma situação interessante. A gente tem que esperar a volta do Soteldo de vez, para ver se ele vai jogar. Mas a tendência é de que o Ângelo não jogue. Só que aí vem o easter egg, né? A curiosidade ali meio oculta na matéria da Gazeta. A escalação do meio campo. Alisson, Sandri, Pirani e não Giamota. Segundo a Gazeta, o Santos tem treinado na maior parte do tempo. Está escrito em Atibaia com o Pirani titular. Então, assim, talvez a saída do Ângelo para o Pirani entrar seja, ok, eu vou ter um jovem no meio, não dois. Então o Pirani ganhando esse espaço é uma coisa para a gente ficar de olho. O Pirani não foi titular contra o Lara, então vamos ficar de olho no jogo do Pirani, nos treinos do Pirani, se as notícias dos setoristas seguem indicando o Pirani titular. Por mim, tudo bem. Mas acho que esse é o grande detalhe dessa notícia da Gazeta. Agora o assunto principal do vídeo, estou abrindo aqui no meu computador, que está aqui ao lado. Vamos ler o título. Após rescindir o contrato com o Santos, Laércio é o novo reforço da Chapecoense. O Laércio já foi apresentado pela Chape, tirou a fotinha, fez toda a mídia social com a camisa verde da Chape. E aí você pode achar que eu, como um crítico do jogador Laércio no Santos, um time de outro nível na Série A, eu chegaria aqui comemorando. Não. Primeiramente, eu respeito a pessoa e, segundamente, entre aspas, pois é uma palavra que não existe, eu respeito muito como foi feita a saída. Primeiramente, sem grande alarde, né? Não rolou, eu pelo menos não vi um anúncio oficial do Santos, nada disso, as notícias mesmo demoraram a sair, a Chape já apresentou e pouca gente comentou. E eu achei muito respeitosa essa questão de sem grande alarde, mas mais do que isso, mais importante, rescisão amigável. Não só a matéria da Gazeta cita, como outras, se eu não me engano o portal Meu Peixão, né, deu isso também, rescisão amigável. O cara entendeu, pelo menos no meu parecer, que não ia ter espaço no Santos, que um time dentro do que o Santos propõe, que é jogar ofensivamente,
e brigar em Libertadores, em topo de Série A, propõe, a gente não pode garantir, mas propõe isso, ele não teria espaço. Se o cara tem essa leitura, e se foi esse o motivo da rescisão amigável, eu admiro e respeito muito. Né? Eu não sei o salário, eu acho que a notícia nem tem a questão do salário do Laércio, mas de qualquer jeito é uma economia nos cofres do Santos, algo muito importante, reitero, e ele mostra que tá tudo bem. Não me encaixei no Santos, vou para um time que se encaixa mais com a minha realidade, que é a Chapecoense, um time que não joga tão ofensivamente numa Série A, acabou de subir de volta. Vai lá, vai ser uma peça importante para a Chape, acredito muito nisso. Respeito muito essa opção do Laércio e fico muito feliz com a rescisão amigável, porque significa que não vai ter briga na justiça e nada disso, como outros jogadores. Inclusive eu vi comentários sobre, e aí eu vou ter que usar um exemplo claro, que é o Kleber Reis, mas a gente pode voltar no caso do Brian Ruiz, por exemplo. O jogador não tem obrigação de rescindir com o clube de maneira amigável, e por isso que tem o respeito pelo Laércio. O Kleber Reis tem o direito, porque ele tem um contrato assinado, por mais absurdo que seja esse contrato, de ficar no Santos. Como o Santos tem o direito, como fazia com o Brian Ruiz, de falar, tá bom, você fica aí, mas você vai treinar separadamente, a gente não tem interesse de botar em campo. Normal dos dois lados. É que eu vi muito comentário, por que o Kleber Reis não rescinde amigavelmente também? Porque ele tá ganhando muita grana. O Laércio deve ter um salário menor, espero que o salário dele seja muito melhor do que o Kleber Reis, não por causa do Laércio, mas é porque o salário do Kleber é um absurdo. E já encontrou lá um espaço na Chape, time de Série A, o que é importante, vai se manter na Série A. O Laércio deu esse próximo passo. Eu acho que o próximo passo não era o Santos, né? Do Caxias, Série D, para o Santos, há uma distância muito grande. Para uma Chape, eu já acho mais realista, acho interessante. Toda a sorte do mundo para o Laércio lá. Mas o Kleber Reis nunca teve proposta de time de Série A, né? Ele foi para Ponte, ele foi para o Paraná, ele foi para o Oeste. Times que não estão na Série A e não estiveram recentemente, né? A Ponte, quando ele foi, já não estava mais na Série A. Então, assim, é um jogador que sabe que se sair do Santos vai para divisões inferiores. O Laércio percebeu que a realidade dele pode ser continuar a carreira num passo abaixo do Santos. Série A, mas meio fim de tabela. De repente a Chape surpreende, sobe também, não é isso. Mas né, nas prévias a gente imagina uma Chape mais abaixo, até porque está voltando. Então, o meu respeito pelo Laércio, o agradecimento pelo gol contra o Grêmio. Critiquei sim, porque acho que ele não tinha condição de fato de jogar no Santos, muito menos titular. Acho que com o Ariel não vai se encaixar mesmo. Acho que foi um erro do Santos contratá-lo. O Cuca inventou, né, essa contratação absurda naquele minuto que a gente teve o transfer ban caindo. Mas desejo a sorte pro Laércio, que não desrespeitou o Santos de maneira alguma, rescindiu de forma amigável. Fica aqui o meu desejo de boa sorte, de verdade, ao Laércio, que nem vou falar. Porque tem um vídeo aqui no canal, né, falando que o Laércio tinha a tendência de ser o novo Astorga, um zagueiro que chegou sem motivo e ia ser esquecido depois. Eu acho que ele vai conseguir acabar com essa teoria. Acho que ele vai conseguir se firmar no nível chapecoense, que é um nível interessante sim do futebol brasileiro, e torço honestamente para isso. Então valeu, Laércio, valeu pessoal, a gente volta amanhã com live. Amanhã tem live, sábado à tarde vai ter live. E membros, sábado eu vou gravar também um vídeo muito legal, exclusivo para vocês. Vocês sabem, cada 2 semanas tem um vídeo exclusivo, na outra é a live. Sabadão, talvez eu solte no sábado à noite, talvez no domingo, tem um vídeo muito interessante e curioso para vocês exclusivamente. Tchau!